Olá, nós somos Cecília Lacerda, Bruno Graia Lima e João Miguel Almeida e vamos apresentar o nosso projeto intitulado de Literatura e Política Época Era Vargas, Graciliano Ramos e as Memórias do Cárcere. A Era Vargas no Brasil é comumente dividida em três fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, sendo esse um período conhecido por uma grande repressão e censura política. E também ocorreu uma grande perseguição a artistas e escritores que contestavam o regime de Getúlio Vargas. Os comuns dessas perseguições eram os artistas, que denunciavam o sistema opressor de Getúlio Vargas por meio das suas obras. Neste contexto, a obra Memórias do Cárcere, escrita por Graciliano Ramos, serve como uma fonte histórica de grande valor para iluminar as interseções entre literatura e política. A obra, ao ser trinchada, também se revela como uma fonte histórica de grande valor, uma vez que demonstra como a postura ditatorial de Getúlio Vargas iniciou antes mesmo do Estado Novo, em 1937, mostrando assim a complexidade dos 15 anos do primeiro governo de Getúlio Vargas. Busca-se entender o papel da literatura na época como forma de contestação e como Graciliano utiliza a sua narrativa para criticar o regime do período, relatando ainda a angústia, a tortura psicológica e física sofrida nos cárceres. Objetiva-se, através dos métodos de história cultural, política e literária, analisar os traços narrativos de Graciliano Ramos na obra Memórias do Cárcere. Foram ainda utilizadas metodologias como a análise de bibliografia e de fontes históricas que se entrelaçam com o método de história e memórias. Esse projeto busca reafirmar a relação inerente entre literatura e história, a qual sempre foi conturbada, mas que, como movimentos análise, houve a inclusão de diversas formas de texto como uma fonte histórica. Ainda nesse estudo, é mostrado que a obra Memórias do Cárcere é traga como literatura de testemunho, mostrando o relato vívido dos acontecimentos, mostrando assim as facetas do governo repressor de Vargas e contestando as narrativas oficiais. Nosso estudo ainda explora a lacuna que existe entre a identidade de Graciliano e o estudo da nossa obra e enriquece também a história de um dos membros do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Com a conclusão de algumas etapas da nossa pesquisa, percebemos que a nossa hipótese inicial não se sustentava, uma vez que Graciliano Ramos não se utilizava de metáforas ou mensagens subliminares para expressar as suas opiniões políticas. Muito pelo contrário, ele era sempre muito franco e direto. Portanto, a identidade política de Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere não é construída por meio de artifícios literários implícitos, mas sim através de uma narrativa corajosa e transparente, na qual o autor denuncia os abusos do regime Vargas sem disfarces. Memórias do Cárcere é uma escrita de confronto direto, estabelecida como literatura de testemunho, na qual fica evidenciada a resistência de Graciliano e que ainda pode ser um auxílio nos estudos da historiografia dentro da Era Vargas.